tentativa de... O nome disso aí é Márcio, irmão. Apocalipse, capítulo 2, por gentileza. Abra aí sua Bíblia, no último livro. Ô Daniel, você que está em pé aí, você me consegue um copo de água aí, por gentileza? A Tamara vai ter um momento aí, pessoal, dia 25, com o pessoal que quer servir na recepção, aqui no serviço da igreja. Então, é muito importante para entender todos os fundamentos, o porquê que nós fazemos isso, e também entender como fazer também, né? Para fazer para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Só o Renato está comigo aqui. Obrigado, Renato. Obrigado pelo apoio. Eu dei uma oferta para ele ficar me apoiando aqui no amém. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Não se preocupe que a gente vai explicar o que significa cada símbolo desse aqui, tá bom? Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tem provado os que dizem ser apóstolos não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, e se não te arrependeres. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Mas isso tu tens: odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Deus odeia, irmão, olha aí, interessante, né? Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por tua presença neste lugar. Nós queremos, antes de celebrar, ceiar, engrandecer o teu nome, queremos ouvir a tua voz em nosso coração. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para este lugar com um propósito, para te adorar, para te glorificar e, consequentemente, Senhor, desfrutar de íntima comunhão e relacionamento contigo. Nós queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco esta manhã. Traz o alinhamento do nosso coração com o teu, Senhor. Se existe algum caminho tortuoso, algum passo que a gente deu fora do caminho, se algum atalho a gente pegou, que essa manhã seja o dia de alinhar o propósito, alinhar nossa vida com o Senhor, Pai. Deus, Espírito Santo, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Traz entendimento e sabedoria esta manhã, em nossa mente, nossos corações, nosso espírito. Fala conosco, Pai. Nos dá sabedoria, Espírito Santo. Unge-nos esta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pronto, ok. Queridos, essa carta é uma das cartas, aliás, pelo menos o livro, perdão, depois especificamente a carta, é um dos livros mais, vamos dizer assim, amedrontador que tem na Bíblia Sagrada. Porque a pessoa, quando fala de Apocalipse, ela remete aos fins dos tempos, a acontecimentos futuros e somente às desgraças, né? Pensa que vai acontecer muita coisa ruim. Então, eu tenho que, antes de entrar especificamente nessa carta, eu preciso retificar esse conceito que você tem sobre o livro de Apocalipse. Na verdade, ele não é um livro de desgraça, ele é um livro de glória. É um livro que mostra a soberania, o governo de Cristo, a sua obra vicária, o seu poder, a sua soberania sobre todas as nações, sobre toda a criação e como ele vai triunfar, como já triunfou e como isso vai ser estabelecido perpetuamente aqui.
Nós temos nesse livro 3 vezes apenas a referência a Satanás, 78 vezes falando o nome de Deus. Então não pode ser um livro ruim, irmão. Deve ser um livro muito, muito bom. Só que é um livro cheio de alegorias. Tem um drama grego acontecendo aqui neste livro. E isso dificulta muita gente de compreender o simbolismo. Ou até mesmo superinterpreta algumas coisas, dá nome a pessoas. Quantas pessoas não nasceram aí durante esses 2000 anos que foram chamados de anticristo, da besta, de vários, foi batizado várias pessoas, irmãos, com essas nomenclaturas, esses símbolos que existem aqui, essas tipologias que tem aqui também, para que as pessoas pudessem chegar, agora vai ser o fim, agora é o fim. Olha, esse aí com certeza é Nero, Nero é a besta, e assim por diante, durante esses 2000 anos, última vez agora, os presidentes dos Estados Unidos, ou de outra nação, que estão querendo unificar as nações, as pessoas sempre estão tentando achar uma maneira de encaixar as profecias na sua realidade. Só que o intuito não foi a gente ficar colocando, uma expressão, um ditado que a gente usa, colocar um chifre na cabeça de um cavalo, superinterpretar os textos e ficar com esse anseio de toda hora estar querendo taxar as pessoas, quem é o anticristo, quem é a besta, quem é cada pessoa. Esse não é o objetivo do livro. O livro é trazer a revelação de Jesus Cristo, a glória de Deus. Existe nesse livro vários cânticos espirituais, cânticos que estão sendo cantados no céu nesse momento. Louvor e exaltação que estão sendo agora, salmos que estão sendo liberados, frases reconhecendo a soberania de Deus que está sendo cantado nesse momento no céu. O que aconteceu eu vou explicar. João, o que você vê o evangelista, né, vamos dizer assim, o apóstolo João, o discípulo amado, ele viu Cristo na terra, caminhou com Cristo na terra. Durante o tempo que ele esteve aqui, ele relatou a personalidade dos 4 evangelhos. O último evangelho de João, ele traz uma perspectiva diferente dos outros sobre quem é Jesus, sobre a sua personalidade, o seu caráter, a sua pessoa, o seu poder. Nos 21 capítulos, coincidentemente, né? Você vai ver uma característica de Jesus, sobre o Cordeiro de Deus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus. Todos os 21 capítulos você vai ver características sobre a soberania de Jesus Cristo. João teve essa oportunidade de viver com Cristo, andando com ele na terra. Só que um dia, ele já estava bem velhinho, e a perseguição, depois que Nero ateou fogo, irmão, em toda Roma, os cristãos por isso, desencadeou uma perseguição, depois do ano 70 ali, principalmente, muito grande sobre os cristãos. E no reinado de Domiciliano, que era o reinado justamente do rei que prendeu o João, a perseguição também era intensa. E pregaram João, colocaram ele na ilha de Pátimos, prenderam João lá, mas não foi lá que ele morreu, viu, queridos? Ele voltou para Éfeso ainda. Então colocou ele lá, prendeu ele lá, e justamente nesse lugar de prisão, né, de correntes ali, de jugo, era um lugar que acontecia muito a exploração do minério de carvão, na época, e colocaram ele lá para ser, ele já velhinho, para ser um escravo e velhinho. De repente ele tem uma visão, aquele homem que viu Jesus caminhando na terra, e viu Cristo se revelando, de repente o céu se abre, e ele vê esse Cristo, glorificado, sendo exaltado e recebendo a glória, a honra e o louvor que merece. Ele vê esse Cristo, quando ele vê, ele cai como morto, porque a visão que ele viu transcende. Quem já teve uma experiência mais ou menos desse tipo, sabe como que é? Não tem palavras para explicar. Por isso que quando ele vai explicar a visão que ele teve com Cristo, ele diz assim: eu vi os cabelos dele, era uma comparação, era como a lã branca, os olhos dele como chama de fogo, não era que era literalmente isso, mas era como, semelhante, o luzeiro, os pés reluzentes como latão saindo da fornalha. Ele tenta explicar de uma linguagem humana o que é que ele viu no Cristo. Ele viu Cristo glorificado, exaltado, aquele que triunfou sobre a morte, sobre o pecado, aquele que fez Satanás se subjugar agora e obedecer o seu nome. Jesus venceu, irmão. Amém? João viu isso. Quando ele viu outra
teve outras visões, desencadeando as revelações, primeiro para o seu momento, para a época que ele estava vivendo. E as 7 cartas é justamente isso, uma revelação de que o Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Ele tinha acontecimentos passados sendo revelado ali agora, ele tinha coisas que estavam acontecendo no momento, ele sabia o que estava acontecendo, estava tendo domínio de tudo, e sabia muito bem o que ia acontecer no futuro. E no presente, ele disse, João, escreve. E aí ele diz, quem é que escreve? Vamos deter o texto agora, a cada versículo. O primeiro versículo diz assim, ó, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja, essa expressão durante muito tempo foi questionada se era um anjo mesmo que estava a serviço daquela igreja, que recebeu essa instrução do Senhor, ou se era o pastor da igreja, o líder. Então há divergências em relação a esse termo, mas em comum acordo com algumas pessoas que a gente costuma ouvir, estudar, ela chega à conclusão de que o líder daquela igreja estava recebendo a instrução. E ele diz assim, ó, essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas. Irmãos, os 7 anjos ali, ou os 7 pastores ou líderes das igrejas, Jesus tinha o domínio sobre eles. Ele segura. Quem tem o domínio é ele. Quem é o Senhor da igreja é Jesus. No dia que o homem quer fazer do jeito dele, da forma dele, mudar, adaptar do jeito, da personalidade dele à igreja, ele estraga. Por quê? Porque quem é o Senhor e o cabeça da igreja nunca é o pastor. E quem diz aqui para vocês, se alguém que não conhece, eu sou o pastor da igreja aqui, tá bom? Mas a minha responsabilidade é cuidar das ovelhas do pastor soberano e o dono realmente desse lugar, ou pelo menos dessas pessoas aqui, que somos nós, amém? Então não dá certo, ele tem domínio em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, anda no meio dessas 7 igrejas que ele vai falar. Cada igreja tem suas características aqui, só que nós vamos se deter a uma hoje aqui, que é a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, ela vai ouvir. E essa cidade, irmão, eu quero que vocês fiquem com os ouvidos bem atentos para que vocês consigam discernir o que está sendo falado essa manhã aqui. Essa cidade, ela passou por um grande avivamento. Quando o evangelho foi pregado nessa cidade especificamente, sabe, foi que os bruxos, as pessoas gnósticas, aqueles que tinham seus livros de magia, de simpatia, de bruxaria fizeram? Foram queimar esses livros, renunciaram e começaram uma vida nova com Cristo. Eles começaram, decidiram realmente viver uma vida piedosa, uma vida intensa com Jesus, abrindo mão totalmente da vida passada. Existem pessoas, eu quero fazer uma aplicação para a gente poder compreender, que existem pessoas que começam a vida com Cristo, mas sempre com muitas coisas para resolver aqui, ou às vezes não consegue soltar algumas coisas do seu passado, ou quer adaptar o evangelho, a colocar isso aqui que está vivendo aqui, com um pouquinho das coisas que aprendeu na tradição. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com esse sistema, mas transforme ele pela renovação da vossa mente. Então, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, querido, precisamos entender que precisamos de novidade de vida, renovar a nossa mente completamente. E isso só vai com a entrega, a leitura da palavra de Deus, em intimidade com o Senhor. Amém? Então, vai entender? Essa igreja viveu isso. Paulo morou nessa cidade. Depois que ele saiu de lá, ele deixou Timóteo. E há uma grande possibilidade de quem estava pastoreando essa igreja na época dessa carta aqui, era Tíquico, que foi substituto de Timóteo lá. Então eles foram deixando pessoas ali estratégicas também, para que pudesse pregar. Ela era o cartão postal, irmãos, ela era a entrada postal, a entrada para a Ásia Menor, assim, a Ásia do Sul. Então, para que você entrasse na Ásia, entrava em Éfeso. Tinha o templo da deusa Diana. Pensa numa cidade visitada, muita gente, muito bonita a cidade turística. Tinha a 8ª maravilha ali do mundo, uma das 8ª maravilhas do mundo no tempo antigo.
e era visitado, adorado, tinha cultos sexuais ali, em adoração a Diana, muita idolatria, muita coisa acontecendo ali. Só que, quando o evangelho chegou naquele lugar, transformou completamente a mentalidade, a espiritualidade daquele lugar. E é isso que tem que acontecer. O evangelho chega num lugar, ele tem que transformar. Onde tem luz, as trevas têm que ser dissipadas. Não existe fagulhas de treva onde tem a luz. Nós precisamos realmente dissipar. E aí fica um entendimento que a gente precisa compreender e ter em nossa mente aqui. É que se a luz do evangelho está chegando, precisa existir aqui, irmãos, acontecer transformações ao nosso meio, no nosso meio. Transformações realmente de mente. Pessoas decidirem viver uma nova vida com Cristo. E parece que o evangelho, ou pelo menos algumas coisas que estão sendo feitas em nome do evangelho, está fazendo cócegas na sociedade. Nós precisamos realmente gerar transformação. Transformação. Porque o poder de Deus está no evangelho, na pregação do evangelho. Ele sabe o que Paulo diz? Eu não vou a vós com sabedoria humana. Eu vou a vocês, não com conhecimento humano, mas com a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus precisa transformar, irmão, a sociedade e o lugar, o ambiente que nós estamos. Quem crê assim? Amém? Vamos lá. Segundo versículo. Eu conheço as tuas obras. Então já vimos que Jesus tem poder sobre os pastores, sobre as igrejas e entendimento, e ele está andando. Uma das certezas que nós temos, irmãos, é que ele está no nosso meio. Ele diz que passeia no nosso meio. Isso tem que gerar em nós um sentimento de privilégio, né? De ter Cristo entre nós, que ele prometeu isso, mas também um grande temor. Parece que a gente faz muita coisa aqui, está caminhando fazendo muita coisa aqui, ou na nossa vida pessoal, como igreja, ou na nossa vida pessoal, e não sabendo que ele está no meio. Parece que a gente ignora a presença dele. E precisa existir temor, irmão. A gente fala que acredita em Deus, mas ignora. É aquilo que eu falo sobre invisibilidade. A pessoa acredita que existe Deus, mas quando está fazendo coisas escondidas de pessoas, parece que a consciência de que Deus existe para ela sumiu. Porque se Deus existe, as pessoas não estão ali, mas Deus está. E é Ele que vai julgar a intenção do nosso coração, as nossas atitudes que ninguém vê. Amém? Gostaram não, né? Mais difícil de ouvir isso, né? Mas ele diz, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência. Essa igreja, irmão, era uma igreja gloriosa. Paulo escreveu, aproximadamente do ano 40 até os 56, há uma dúvida ali, uma carta para essa igreja, fazendo ações de graça para ela no primeiro capítulo, dizendo que admirável fé que eles tinham. Paulo disse que se colocava de joelho, agradecendo, louvando ao Senhor pela fé que eles estavam desenvolvendo, afirmando a identidade deles em Cristo ali. Fez uma afirmação, era uma igreja poderosa, uma igreja missionária, igreja de misericórdia, era uma igreja poderosa, a igreja de Éfeso. Então ela tinha alguns pontos positivos aqui. O trabalho, a paciência vai aparecer duas vezes aqui. Por quê? Porque a paciência, essas duas palavras aqui no grego, no original, uma delas significa você suportar a outra pessoa, e a outra é no meio das dificuldades você ter paciência, como fosse longanimidade. E aí, João vai dizer assim, aliás, o Senhor está dizendo através dele, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não suporta os que são maus, e tem provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os descobristes que são mentirosos. Irmãos, uma igreja que não aceitava heresia. Chegasse um apóstolo, eu sou apóstolo lá, Éfeso já dizia, já tinha um discernimento, aquele não entra. Esses pregadores, esses lobos que vão devorando igrejas aí, que às vezes, baseado no seu dom, baseado na sua habilidade, na sua capacidade, chega com um poder de persuasão, um poder realmente de convencimento de pessoas, de manipular, de atrair benefícios próprios. Esse tipo de pessoa não ficava em Éfeso. Lá em Éfeso, isso não subsistia, eles não dava
o microfone, vamos dizer assim, não dava oportunidade para esse tipo de pessoa. Então, ele já revelava, esse aqui é mentiroso, esse aqui não é apóstolo, refuta ele, os conceitos dele, a teologia dele. Esse aí não é. Então, era uma igreja gloriosa, que trabalhava muito, uma igreja que Jesus conhecia as obras dele, está fazendo uma apreciação a eles, e uma igreja que teologicamente, irmão, estava bem fundamentada. Aí vamos lá. Versículo 3. E tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Queridos, não era pessoa de botar a mão no arado e olhar para trás. Pensa num povo ativo. Eu vou fazer uma aplicação aqui para nós entender. É mais ou menos assim. Pessoal, precisa de 10 pessoas amanhã aqui para lavar as cadeiras. Tinha 20 em Éfeso. Pensa num povo ativo, irmão. Povo trabalhador, pregando o evangelho, suportando. E não desfaleceu, viu? Diante da perseguição, da batalha, das tentações, das guerras. Porque há uma diferença muito grande, né? Eu já expliquei aqui. A tentação, a perseguição e a aprovação. A aprovação é de Deus, é Deus que prova o filho que ama. A tentação é o diabo mesmo que é o tentador. E existe a perseguição. Perseguição é humana, irmão. É o homem, a mulher, o homem invejoso, aquele que não consegue suportar o sucesso, a vitória, sei lá o que é, do outro, ele persegue. Então não é nem o diabo, não, é a pessoa mesmo. Então perseguição, tentação e provação são coisas distintas. Esse povo aqui suportou. Versículo 4. Depois de tanta apreciação, parece que Jesus chamou a igreja para jantar naquela noite. Ele disse: olha, escolha o restaurante. Escolheu? Ok. Escolha o prato. Escolheu? Ok. Tenho coisas para falar para você. E ele disse: vocês trabalhavam demais. As obras de vocês são poderosas. Vocês são muito servos. Vocês têm suportado, têm resistido a essa infiltração que tem aí, tanto de nicolaítas como esses falsos apóstolos aí. Vocês, ó, eu sinto, sabe, a igreja comendo assim, ó, comendo e só ouvindo elogio. Você está todo domingo aqui, você é uma bênção, viu? Olha, você tem que se... Depois desse tempo, você tem se empenhado agora. Que maravilha! Que bom, parabéns. Está sendo dizimista, ofertante, ajudando, servindo órfão, a viúva, cuidando de pessoas. Que maravilha, muito bom, muito bom. Maravilha, cantando, tocando, pregando. Que maravilha. E você, ó, eu e você jantando aqui, ó. Está pago, já está pago já. Aí, filho. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó. Antes que você entre para a sobremesa, eu tenho um negócio bom para ti aqui. Toda vida eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como assim? Mas eu estou aqui, ó, fluindo, o negócio está pegando aqui isso. Eu estou uma bênção. Tenho passado tanta coisa pelo Evangelho, Senhor. Eu tenho feito, estou na escala, meu nome está naquela lista ali, Senhor. Você não pode reclamar não, eu chego cedo aqui. Senhor, eu estou mais envolvido esse tempo do que todo o tempo que eu tive aqui. Ah, sim, eu fui tão humilhado aqui já por ser cristão, por algumas pessoas que não são. Como acontece em todos os países, todos os lugares. Eu tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor é uma dúvida que os teólogos dos teólogos interpretam de um jeito, outro de outro. Acredita? Eles tentam entender o que é, na ênfase, o que era o primeiro amor. Mas baseado no contexto aqui, consegue-se entender algumas coisas muito claras do que é o primeiro amor. Nós vamos chegar lá.
Lembra-te, portanto. Tem 3 verbos aqui importantes, irmãos. Eles precisam ser levados em consideração. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Arrepende-te e faz as primeiras obras. Eu quero que você volte ao primeiro amor. O primeiro amor, irmão, é o motivo pelo qual eu fiz. Sabe por que eu tenho 3 filhos? Por amor. Sabe por que é que eu casei? Por amor. Sabe o que acontece? É que a gente até faz um filho, até casa por amor, mas depois de um tempo, nos últimos dias, o amor de muito da grande igreja de Éfeso se esfriou. Da poderosa igreja de Éfeso, da missionária igreja de Éfeso, da ativa igreja de Éfeso, da teológica igreja de Éfeso, da academia teológica de Éfeso, o amor se esfriou. Dos grandes apologetas da fé de Éfeso, o amor se esfriou. Dos grandes operários e obreiros e trabalhadores da igreja de Éfeso, o amor se esfriou. Das pessoas mais frequentes, contribuintes da igreja de Éfeso, o amor se esfriou. O motivo pelo qual começou, o motivo pelo qual está fazendo, a principal razão, porque deu o primeiro passo, porque rendeu a vida, esse motivo se perdeu. Os interesses vão aparecendo, a vaidade vai tomando conta. As atividades vão substituindo o amor. Já viu um casamento que é mais ou menos assim? É difícil não fazer a analogia, uma comparação para a gente poder entender. Já viu um casamento assim? Está reclamando de quê, mulher? Estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou pagando, está te faltando alguma coisa? Tá. O quê? O amor. Porque agora, o motivo agora de estar trabalhando é para calar a boca do outro. De ter o dinheiro não é mais pelo amor. Não é pela aquela pessoa estar nutrida, bem vestida, cuidada, com saúde, não. Agora é pela obrigação. Aí o pai trabalha, trabalhei pouco, vou fazer uma extra aqui para vocês. Irmãos, e eu sei que vai ofender, e também não tenho um compromisso em desfazer o que vou falar, já antes de falar. Mas muitas vezes, em vez de presente ou prenda, os filhos querem presença, amor, atenção e cuidado. Nós podemos fazer aqui cultos poderosos. Podemos ter uma igreja relevante. Nós queremos trabalhar aqui nessa igreja com as 7 áreas aqui. Nós queremos aqui, irmãos. Não vamos dominar as áreas não, viu? Como alguns aí entendem. Mas nós queremos influenciar na área de educação, na área da economia, na área da política, na área da ciência, do esporte, da cultura. Nós queremos fazer isso, trabalhar com isso também. Só que isso não é a nossa obsessão. Se a nossa obsessão é grandeza, essa é uma igreja grande, relevante, uma igreja poderosa, uma igreja bem instruída, há uma grande possibilidade da gente chegar lá na frente, está tudo muito bonitinho, tudo bem equipado, porque tem gente que se não tiver tudo bem equipado, ainda não é igreja para essa pessoa. Mas tudo bem, vai lá, fica nessa vibe aí que você vai chegar muito longe assim. Mas tudo bem. Você congrega numa igreja chamada tenda, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Não é palácio, né? O nome da igreja é Palácio de Cristo? Não sei, já tá bom, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aí a pessoa quer tudo bonitinho, tudo organizadinho. Pode até ter isso e não ter o amor. Você pode até dar todo o seu dinheiro aos pobres,
1 Coríntios capítulo 13 diz: eu posso pegar todo o meu dinheiro e dar aos necessitados, parafraseando, ele diz assim, e ainda não tem amor. Não confunda o que faz e por que está fazendo. Eu estou fazendo isso aqui, não, eu faço isso aqui. Por que você faz? Ah, porque eu amo Jesus. Será? Porque Jesus está perguntando para eles. Aliás, está afirmando para eles. Vocês estão fazendo muita coisa legal. Tá bem, vocês estão bem, hein? Tá top, hein? Tá uma bênção. Só que vocês deixaram o primeiro amor. O motivo, a essência do começo, o princípio, a vitamina, a força de servir a Deus, o porquê de entregar a vida a Deus, o porquê entregar a vida para Ele, o porquê, o para quê. Vamos lá. Então tem 3 verbos, né? Que eu disse. Lembra-te. Aonde foi que se perdeu isso? Arrepende-te disso e faz as primeiras obras. Não adianta, é verdade, eu deixei. Não, isso aí é remorso, não é arrependimento. Você lembrou onde foi que caiu? Eu lembro de uma vez, quando eu pastoreava a segunda igreja, eu estava pastoreando a igreja, e quando eu deixei a igreja lá, tudo funcionando, presbitério, escolas bíblicas, essas coisas tudo. Células, discipulado 1 a 1. Corri, fui para a base missionária, Deus me deu uma palavra, fui para a base missionária com a minha família. Quando chegou lá, Deus falou para mim, muito claro, de uma dinâmica que teve lá, disse assim, filho, você se desviou de mim. Eu disse, Senhor, eu perdi minha coluna, minha saúde, meu trabalho, eu trabalhei arduamente para aquela igreja, discipulei pessoas, treinei pessoas, viajei, enviei pessoas para 5 países, fiz isso, irmãos, eu tinha um relatório pronto para cobrar o aumento, para pedir as férias, o 10º. Eu disse, Senhor, fiz muita coisa. Ele disse, mas você esqueceu de uma coisa, aliás, de uma pessoa. Eu disse, de quem? De mim. Você orava para fazer, orava para guerrear, orava para resistir, orava para suportar, mas não orava mais para se relacionar. Você ouvia músicas e canções para ficar bem, para se sentir bem, para sentir a presença, a unção, o poder, mas não para se envolver comigo. Filho, você se envolveu demais no ministério e esqueceu de mim. Quem já ficou reprovado aqui na escola no final do ano? Quem já ficou reprovado? Eu, Luiz, poucos aqui, poucos. Os outros estão com vergonha. Eu fui expulso de 3 escolas, 3. Eu era terrorista. 2 escolas. 3, o Luiz ganhou de mim. Mas tu também não era fogo que se cheirasse. Então, o teu currículo é pesado. Bem estreito. O Luiz, eu ouvi o testemunho de Luiz aqui, vocês vão ficar... Não. O Raul, se ele começar a contar um testemunho, antes de terminar, a Polícia Federal está aqui na porta. Para ver se está tudo ok mesmo. O Alessandro nem fala, viu, pessoal? Alessandro, essa carinha de anjo dele aí, viu? Não se engane, não. Deus pegou ele. Deus não tirou o Alessandro da lama. Deus tirou o Alessandro do lodo. Lá do rastro, assim, ó. Mas Deus, com seu infinito amor, pega essas pessoas, né? Mas, queridos, aquele sentimento de reprovação da escola, né? Ou de uma carta de condução, foi o que eu senti no dia quando eu apresentei para Jesus as minhas obras. Eu estava presente, contribuindo e fazendo. Mas não estava com Ele. Eu lembrei de onde eu caí. Eu lembro de uma vez, nós estávamos aqui em Portugal, há 2 anos atrás, eu e minha esposa e alguns irmãos no carro, até contei para vocês na membresia, quando eu coloquei uma canção no final, que era da Ludmila Feber, já estou indo ao teu encontro, Senhor.
alta madrugada, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave, não é assim? Como um sussurro, ouço Deus me chamar. E o trecho da música diz: eu tenho trabalhado tanto, Senhor. E aí depois, irmã, a gente começa a colocar: é minha família. Tu me deu a família, eu tenho que cuidar dela. Tu me deu a esposa, eu tenho que cuidar. Isso que não permite eu te buscar. É isso que não permite eu estar contigo. É as obrigações que tu me deu. Foi assim que Adão fez. Quando Deus chegou, Adão, ele disse: tá, onde você está, Adão? Eu disse: aqui. Você comeu do fruto? Não foi, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Aí a mulher foi a serpente. A gente gosta, irmão, de colocar a culpa no que Deus nos deu, que nos ocupou, para justificar o que nós estamos fazendo, o que temos que fazer com Ele, que é se relacionar com Ele, na viração do dia. Se não, se você não voltar a fazer o que fazia antes, eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de teu lugar, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso não existe mais, irmãos. Depois de 40, não sei quando foi o terremoto, acho que foi no ano 100, não lembro muito bem, do grande terremoto. Desmanchou, acabou com a cidade. E a igreja também. A igreja foi destruída. A igreja não estrutura pessoas. Eles não voltaram para o começo. E aquela igreja poderosa de Éfeso já não era mais a mesma igreja. A outra geração não sustentou. Aí ele diz assim, ó: mas isto, tu odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Os nicolaítas não eram os que andavam com Nicolas, viu, pessoal? Tá bom? Não era o que andava com Nicolas, não eram os nicolaítas. Os nicolaítas, eles queriam uma adaptação, eles não queriam acabar com o evangelho, eles queriam uma adaptação do evangelho. Escute isso aqui é importante, é informação importante. O que os nicolaítas queriam? Eles queriam uma leveza na vida cristã. Você sabe que o problema de Roma, no capítulo, na carta, quando Paulo escreveu para os romanos, ali, pegando os dois públicos, né, na verdade, essa carta, ela estava combatendo um conceito que eles tinham, que era assim, ó: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar. Quanto mais pecado, depois, mais graça de Deus. Quem é que ele ama mais? Quem ele mais perdoa. Então vamos pecar, uai. Ele está dizendo que perdoa? Por isso que a gente estava até comentando sobre isso. Por isso que ele chama de hipergraça. Eu posso fazer o que for, a graça vem lá e é abundante. Só que a graça, no capítulo 2, 11 até o 13 de Tito, diz que ela nos educa para a salvação. Ela não dá liberação para a gente pecar, não, irmão. Ela nos educa para ser santo e viver salvo. Como diz em 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1. A gente desenvolve a salvação pela graça de Deus. Claro que nós somos salvos em Cristo. Mas a santidade, a pureza, a consciência limpa. E aí o nicolaíta, sabe como que era a mensagem? Você pode vir assim, fica aqui. Mas é porque eu estou pecando. Não tem problema não. Ok, para vir tudo bem. Mas chegou aqui, meu filho, os ajustes. Tem que agitar os parafusos. Aí vive numa cordialidade com a igreja, com o evangelho, que não tem um compromisso de um novo nascimento, uma decisão de viver uma nova vida em Cristo. O que é que faz? Adapta. O nicolaíta gostava disso. Olha, cara, fica de boa. Fica de boa, tranquilo. O importante é você estar aqui. Irmãos, é muito importante você estar aqui e eu estar aqui. Mas nós não, sem estar aqui não veremos a Deus. Na Bíblia diz: sem santidade não se verá a Deus. Nós temos que andar no caminho que Deus possa nos conduzir em pureza, em santidade. Nós precisamos da força de Deus para viver em santidade. E aí, sabe o que a igreja de Éfeso fazia? Tem esse negócio aqui não, viu? Aqui todo mundo tem compromisso. Aqui todo mundo é sério. Tem esse negócio aqui de evangelho fácil aqui não. O negócio é, pegado aqui. Aqui nós somos violentos. Aí eu vou voltar para o versículo lá. Mas eu tenho contra ti,
Vocês violentos, profeta, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres, doutores, com essa ortodoxia vazia, com essa vaidade de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não me ama mais. Você é cheio do dom, né? Eita, você é cheio dos... Mas você não me ama mais. Aí ele encerra, como encerra as demais, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu acho lindo Jesus dando o privilégio de a gente comer da árvore da vida, sendo que ele morreu no madeiro, né? E a vitória no madeiro foi que nos deu o privilégio de comer da árvore da vida. Mas se essa é a condição, deixa eu falar para vocês aqui. Alguns de nós começamos uma vida com Cristo e durante um tempo tomamos uma decisão. Algumas decisões. E fomos nos adaptando. E nos preenchendo de muitas coisas. As motivações vão mudando. O fervor muda. O interesse agora é mais fazer as coisas funcionarem do que ele ser exaltado. A gente tem trabalho de intercessão aqui, irmão, que ele é de suma importância. Mas ele não pode existir em detrimento de outro trabalho, que é a sua vida pessoal de oração. Nós temos oração coletiva aqui, mas ela não substitui a sua vida de intimidade com Deus, o seu relacionamento íntimo com Ele. Você pode fazer o que for nessa igreja, dar o dinheiro que você quiser dar, e isso não vai te fazer mais íntimo de Deus. O que vai te fazer íntimo de Deus e confrontar suas motivações e saber onde você caiu, como é que você está fazendo isso até agora? Qual o coração você está fazendo isso até agora? Para você examinar, é melhor você lembrar do que você fazia. E eu vou ser bem específico aqui. Um tempinho com Jesus. Alguns aqui assistiam um filme chamado Quarto de Guerra. Aí tinha o seu quarto de guerra depois do filme. Acabou o quarto. Tinha a sua leitura diária, acabou a leitura diária. Tinha o seu tempinho de Jesus, com Jesus ali, acabou também. Toda a vida espiritual foi condicionada ao quê? Às vezes ao bem-estar ou até às atividades religiosas. Mas estou limpando a igreja. Está orando? Está com intimidade com Jesus? Estou. Então, ok. Mas só limpar por limpar. Ah, mas estou cuidando dos pobres. Eu oferto em institutos aí, em lares de apoio, na Santa Casa, eu ajudo. E a sua intimidade com Jesus? Ninguém barganha com Deus, não, irmãos. Isso não vai comprar a sua vida com Deus, não. Está na hora de você e eu entender, compreender e pedir ao Espírito Santo para lembrar a gente qual foram as nossas quedas. E não me venha com esse negócio de eu estou voando. Então você não está tendo mais aqui entre nós. Daqui a pouco você termina o culto aqui, você sai batendo as asas aqui e subindo. Você é tão puro desse jeito. Tem gente que é tão puro, irmão, que quando ora não consegue nem enxergar a si mesmo, só o pecado dos outros. Sabe quando é que eu sei que uma pessoa está orando? Não é quando ela vem com profecia para mim. Eu sei quando ela está orando e assim, estou me sentindo um sujo. Aí, está orando, né? Estou, é assim mesmo. Chegou perto da luz, a gente vê logo o nosso pecado. Eu não vejo que a pessoa está orando porque ela está fluindo, não. Para mim, não, isso não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer nada. Eu acho legal, muito bom. Mas quer dizer muita coisa, não. Eu já vi muita gente fazer isso aqui e sair daqui pecando depois. Aí senta numa mesa e começa a pecar já.
caráter. Quem ora muito, muito se santifica, muito se quebranta e muito se humilha. Essa é uma das características de quem está com Jesus. Confissão de pecado, quebrantamento, rendição, paixão pela presença dEle, amor por Ele, humildade nos relacionamentos. Mas eu sou o pastor Rafael, pastor dessa igreja, e o Kiko? Você não pode abusar de ninguém aqui não, meu filho. Não pode querer ser ovacionado nas praças igual os fariseus, não. Pastor tem que ser pastor, irmão. Vou te falar para vocês, vou definir para vocês o conceito que a gente tem de pastor aqui. Pastor anda com a toalha e com a bacia na mão. Não é com a Range Rover. Como é que é o nome daquele carro? Range Rover, né? Isso não vai dizer que eu sou o pastor, o bispo dessa igreja, não. O melhor carro tem que ser o meu. Que conversa é essa? Quem disse isso? Não é isso não, filho. Aprendeu errado. Alguém te ensinou errado. Serviço, amor, cuidado. Ganhei um cargo na igreja. Se não tiver amor, vai servir de nada. Ganhei agora, vou liderar aquele pequeno grupo ali. Se não tiver amor, também não tem nada. Queridos, tem um convite hoje de Jesus para nós. Eu vou encerrar com isso. Volta. Aliás, perdão. Lembra-te. Arrepende-te. E volta a fazer as pequenas, aquelas primeiras, aquelas coisinhas que você fazia de inocência, aquelas primeiras obras. E aí, você vai continuar aceso ainda. Mas se você não fizer isso hoje, você vai pegar um caminho aqui, irmãos, que depois para trazer você de volta, depois que o dinheiro for tirado, não vai dar. Não dá mais, irmão. Vi muita gente se perdendo. Não vamos fazer isso não como igreja. Isso aqui é um alinhamento para nós também, irmão. Está tudo muito bom. Mas o principal motivo de estarmos aqui é o amor a Jesus. É o primeiro mandamento. É amar a Jesus sobre todas as coisas, até sobre a igreja. Amar a Jesus até sobre nossa família, acredita? Pois é. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Só porque nós amamos a Deus, depois conseguimos fazer tudo que Ele quer que a gente faça. Ame nossa família, ame nosso cônjuge, nós amamos as pessoas pobres, nós amamos os necessitados, amamos os pecadores, amamos os outros. Por quê? Porque amamos primeiro a Deus. Quem nos ensina a amar é Deus, irmão. Fique de pé, por gentileza. Deus está fazendo um convite para a gente hoje. E eu queria fazer assim. Quem vai servir aqui é a Bruna. Cadê Alexandre? Quem vai servir hoje aqui? Pode. O Alessandro, a Rafa, o Nixon. Ô, Jojo, ajuda o Alessandro aí com... tá aí? Quiser colocar com o Ismael aí? Deixa eu fazer um convite específico aqui. Vou consagrar aqui e vou fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esses utensílios. Essa mesa linda que foi preparada aqui, Senhor, para celebrarmos a Tua morte e ressurreição. A Tua vitória sobre o pecado, o diabo, sobre a morte, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ceiar e ter comunhão contigo. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, Pai. Amém, Senhor. Olhe para cá, querido. Pode pegar. Alexandre, só um minutinho, tá bom? Fica só aqui, por favor. Pode pegar, mas fica aqui na frente, por gentileza. E alguém com o pão aqui, fica aqui também, aqui na frente, por gentileza. Eu quero convidar, nesse momento, alguém que está aqui,
e que faz muito tempo que você precisa voltar para o começo. Voltar para o relacionamento, para a intimidade, para a vida com Deus. Você veio aqui hoje, ouviu esta palavra, entende que Deus falou com você, e eu não vou me demorar nesse convite. Eu quero te convidar a vir aqui, pega um pão, pega o suco aqui de uva e volta para o seu lugar. Você que ouviu essa mensagem entendeu isso. A primeira pessoa a pegar vai ser você. Amém. 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 Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta. Amém. Sejam bem-vindas. Seja bem-vindo de volta. Amém. Glória a Deus. Amém. Segura lá, não come agora não, hein? Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Que bom. Sejam bem-vindos de volta. Sejam bem-vindos de volta, irmãos. Ao começo, ao motivo pelo qual estamos fazendo isso. Por que fazemos isso? Não é porque somos, é por quem Ele é. Amém. É por quem Ele é. Obrigado. Seja bem-vindo de volta. Vou dizer o que vai acontecer com você a partir de agora. Tem uma canção que diz assim, né, do Fernandinho: uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi. É assim que diz a canção? É assim? Seja bem-vindo de volta. Um novo começo. Um novo fervor. O fervor da paixão e do amor pelo Senhor. A vida do Espírito Santo no seu lugar de intimidade e relacionamento com Ele. É isso que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver orando, nada mais vai importar. Somente estar com Ele. É isso que vai acontecer. Seja bem-vindo de volta.